Muito bem, olá povo de Deus. Estamos aqui ao vivo para conversar um pouco sobre o que está acontecendo nesses dias e usar os textos bíblicos para, para o nosso consolo, né? O nosso conforto, a nossa segurança em Deus. Essa essa situação que o planeta está vivendo, e quero me ater aqui ao nosso país e ao nosso estado, né? Porque já chegou até nós, né? Já chegou até aqui onde a gente. Então, já está mexendo mais forte, né? Já está sensibilizando mais ainda o povo brasileiro. E mediante toda essa situação, nós queremos deixar uma palavra aqui de conforto. Eu estava um pouco ausente do Face, até por questão do que está acontecendo, né? Toda essa situação envolvendo todo o planeta, todo mundo. A gente ficou um pouco ausente do Facebook, desinstalei meu Face, justamente por conta disso, né? Para deixar de ver um pouco essas coisas, né? Mas pelo fato de que já chegou mesmo até a gente, né? A gente já tá mais familiarizado com isso, né? Os grupos de WhatsApp, família, grupo de amigos, grupo de igreja, todos estão se movimentando em torno dessa situação que a humanidade vive. E por isso eu resolvi também falar um pouco sobre isso, mediante a nossa visão bíblica sobre essas questões. Tá ok? Estou vendo aqui o cantor Davi. Paz do Senhor, meu nobre. Tudo bem com o senhor? Deus lhe abençoe aí. Ok? Um grande abraço. Davi Nascimento, homem de Deus. E nós vamos ler um texto, né? Vamos ler um texto para que possamos tomar como base esse texto e assim começarmos nossa conversa. Eu estou aqui com a Bíblia de Jerusalém, até recomendo os estudantes da Bíblia, quem gosta de uma versão diferenciada, a Bíblia de Jerusalém, muito boa. Eu quero fazer essa leitura nessa Bíblia. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, e o versículo 1 da palavra de Deus. Diz assim: sabe, porém, o seguinte: nos últimos dias sobrevirão momentos difíceis. Só esse texto, né? Esse texto, escrito pelo apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, um jovem ainda, foi escolhido por Paulo para ajudá-lo, para segui-lo nas suas viagens missionárias. E para combater algumas situações que Timóteo, como líder da igreja, estava vivendo, Paulo escreve a primeira carta e agora escreve a segunda carta, dando conselhos a Timóteo. Timóteo ainda era um jovem, né? Precisava aprender muita coisa com o seu pai na fé, o apóstolo Paulo. Havia essa necessidade, havia essa dependência com relação a Timóteo e Paulo. E por conta disso, Paulo acha por bem dar alguns conselhos a Timóteo. Esses conselhos por escritos, né? E aqui nós temos uma advertência do apóstolo Paulo sobre os últimos dias a Timóteo, esse jovem Timóteo, que muitas das vezes tem sido modelo de submissão, de obediência aos nossos dias. E ele diz assim: sabe, porém,
o seguinte, que nos últimos dias sobrevirão momentos difíceis. Paulo não está sendo específico a nenhum caso catastrófico, de jeito nenhum. Ele não está sendo específico a uma doença, a uma pandemia, a problemas desse tipo. E nem é tão pouco aqui uma mensagem futurística com um sentido tétrico e medonho. Paulo não se atém a isso. Ele não fica preso a isso. Ele está falando que dias difíceis chegarão para aquele jovem pastor. Em umas versões dizem tempos trabalhosos, né? Tempos trabalhosos. E a palavra que Paulo escreve aqui para Timóteo, ela tem um sentido muito forte quando nós analisamos ela na sua etimologia, no grego. É difícil, está conectado, tem uma ligação até com o termo duro, violento, trabalhoso, difícil, como já disse, dias tenebrosos. Então é isso que o apóstolo Paulo, ele se direciona ao jovem Timóteo. Inclusive essa palavra é a mesma palavra usada no grego para expressar a violência do endemoniado gadareno, que ele era violento. Mesma palavra usada aqui pelo apóstolo Paulo. Dias violentos, dias difíceis, duro de se viver, tempos trabalhosos e tenebrosos. E nós podemos pegar esse texto e fazer um paralelo entre os nossos dias. Talvez a nossa geração não imaginava que ia desejar um templo aberto para poder congregar. Talvez a nossa geração, ela não imaginou que poderia viver em um tempo que ia procurar uma igreja, viu? Procurar uma igreja aberta para congregar de forma coletiva, com os irmãos, uma multidão de irmãos, poder cantar um hino, e nós já começamos a ficar com saudade disso. A saudade disso já começou a nos sensibilizar. Os nossos cultos agora estão sendo cultos online. Alguns mandam vídeos, outros fazem chamada de vídeo, mandam áudio. Outros têm uma estrutura bem maior para tornar o trabalho online, para que não pare, para que atenda os irmãos, para que assista a igreja. E tudo isso tem gerado um pensamento de dias difíceis, dias tenebrosos, dias duros de se viver. Infelizmente esses dias chegaram até nós, até a igreja contemporânea. A igreja contemporânea, que eu acredito piamente que é o último período da igreja. Tivemos aí 5 grandes períodos da igreja, né? E eu acredito piamente, eu não estou aqui, eu não estou fazendo pieguismo de jeito nenhum. Eu estou sendo verdadeiro. Eu acredito que nós estamos vivendo o último período da igreja aqui na Terra. E, sem sombra de dúvida, que o arrebatamento ele está perto. Eu não estou fazendo aqui uma conexão com o que está acontecendo, mais precisamente me atendo a essa pandemia e dizer que isso é um sinal do arrebatamento. Eu não quero me ater a isso, mas a certeza que eu tenho é que a igreja é sim a igreja do arrebatamento. Eu não posso crer diferente. Eu não posso crer diferente disso. Este é o dia é hoje. E esses dias que nós estamos vivendo, o dia difícil que Paulo já falava 2000 anos atrás, dias tenebrosos, nós podemos dizer também em parte que eles estão acontecendo
atualmente que esses dias são realmente dias difíceis, dias tenebrosos, ao ver igrejas que eram lotadas, vazias agora. Vazias, meu irmão. Os crentes com desejo de se reunir, mas não podem. Não podem, porque nós estamos vulneráveis ao que está acontecendo. Estamos muito vulneráveis e precisamos nos ater às recomendações necessárias, as precauções adequadas para que tudo corra bem. Agora é fazer aquilo que Jesus disse: vigiar e orar. Primeiro vem o vigiar. O vigiar é tomar as precauções necessárias, adequadas, e o orar é pedir a Deus que todo esse pandemônio ele possa ser abreviado e que logo a gente volte a viver dias bons, dias amistosos, dias especiais, dias de maior alegria, porque o país está vivendo uma tristeza. O país está triste, as autoridades estão tristes, sem saber como agir. E este mal, ele pode até ser mais agravante, né? E diante desse texto que nós lemos, dias difíceis, a minha recomendação aos irmãos, aos que estão assistindo ou que vão assistir depois, é que mantemos a calma. Vamos confiar em Deus. Nós somos a igreja de Deus, viu? A igreja de Cristo, a eleita, é o povo mais especial desse planeta para Deus. E vamos manter a calma, vigiando, buscando a Deus, tomando as determinações necessárias para que tudo corra dentro da vontade de Deus, porque esses dias difíceis eles vão passar. E o que é que eu faço, irmão Aldonelli? Se apega com Deus, busca o Senhor, viu? Ore ao Senhor, cante louvores em casa, se reúna com a sua família. Vamos fazer uma corrente passando força para quem não tem essa mesma fé, passando confiança, fortalecimento para quem não tem esse mesmo Deus, quem não serve esse mesmo Deus. E que este momento, esses dias difíceis, eles também sejam, viu? Eles também sejam para nos aproximar mais de Deus. Nos aproximar mais de Deus, para chegarmos mais perto de Deus. Tá ok? Fica aqui o meu abraço a todos, a paz do Senhor Jesus. E vamos orar, vamos pedir a Deus que esses dias difíceis, eles possam ser abreviados, viu? Não é uma coisa incomum para a igreja, viu? Coisas piores aconteceram em toda a história da igreja, viu? Só não foram notórias como está sendo por causa do tempo que nós estamos vivendo, mas a igreja primitiva, a igreja apostólica, a igreja imperial, a igreja medieval, reformada, elas passaram por coisas violentas, dias muito difíceis de se atravessar, viu? Dias muito difíceis, mas a igreja de joelhos chegou até os nossos dias. E a igreja contemporânea não pode se dobrar, diante da situação. Tem que levantar a cabeça, erguer os olhos e mostrar que ela é a eleita de Cristo. Ela é a noiva do Cordeiro. E que se a igreja orar, se a igreja buscar o Senhor, nós podemos vencer todas as tempestades. O salmista disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. A Bíblia do doutor Alderi Nelson Rocha, ela usa uma expressão muito forte. Ela não usa
ela usa a palavra atravessar, né? Atravessar o vale. Umas usam, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ela usa a palavra atravessar. Ou seja, ainda que a igreja esteja atravessando este vale, ela não pode temer, porque quem está na nossa frente é o nosso Senhor, o nosso general de guerra, Jesus Cristo de Nazaré. Não se preocupe com tanta coisa, não fique atemorizado, confie em Deus, não deixe a sua fé ser abalada. Paulo escreveu à igreja que estava na cidade de Éfeso, capítulo 6, versículo 10 até o 13, ele diz para a igreja ficar firme, não se abalar, porque a igreja, ela tem a armadura do Espírito, e essa armadura, meu irmão, ela é mais forte que todas as armas nucleares, todas as armas químicas, todas as armas bélicas, tudo isso, a igreja tem essa armadura, e com essa armadura nós podemos vencer tudo. Os dias são difíceis, são, mas o nosso Deus, Ele é poderoso e soberano para fazer o que pensamos e muito mais do que pensamos. Tá ok? Deus abençoe a todos, um grande abraço e continuemos orando, mesmo em tempos difíceis e de adversidade. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.